os anos 80, que saudade. Não tem. Não tem. Hoje eu quero falar com vocês 3 motivos e meio que fazem de Banana Fish mangá tão anos 80. Esse tipo de vídeo eu gosto muito de fazer porque nos ajuda a pensar não só o próprio mangá, mas também o que foram os anos 80. E são 3 motivos e meio, porque mais pra frente vocês vão entender o que é o meio aí desse negócio. Caso você esteja perdido e não saiba nada sobre Banana Fish, vai aí uma sinopse bem simplesinha, tá? Banana Fish é um mangá de Yoshida Akimi, publicado originalmente entre 1985 e 1994. A história se passa nos Estados Unidos e conta a história de Ash Lynx, um jovem loiro de olhos verdes, 17 anos, extremamente brilhante, líder de gangue e bissexual. Contudo, o que é mais frisado na série mesmo é a sua relação com homens. O par romântico dele na série é o jovem assistente fotógrafo japonês Eiji Okumura, e a relação dos dois fica realmente em algo mais romântico, não chega a se consumar mesmo. Juntos de um elenco de coadjuvantes muito bons, eles precisam se unir para enfrentar o poderoso chefão Gene Golzini, que está de olho no Banana Fish. Banana Fish é uma droga super poderosíssima que, desenvolvida ali no Vietnã, consegue manipular as pessoas. Banana Fish teve uma versão para anime em 2018 com 24 episódios e foi bastante popular. Cabe dizer que Banana Fish é um shoujo, ou seja, foi lançado originalmente para meninas, mas ele chegando no ocidente foi recebido como um seinen, ou seja, um quadrinho para homens adultos. Isso é muito interessante. E por sua vez ele é bastante cultuado pelas fujoshis, ou seja, pelas mulheres, mas também tem um público aí bastante variado, que curtem mangás BL, mangás boys love, que são mangás de relações entre homens, seja de ordem sexual ou romântica. Eu já fiz um vídeo sobre isso até, vou deixar aqui no card. Inclusive agradeço a André Santos de Oliveira, do perfil no Instagram The Cat Lover, que é apoiador aqui do canal e que me ajudou a mapear muito da repercussão do Banana Fish, principalmente entre as fujoshis. Mas vamos lá, como Banana Fish se passa a maior parte do tempo em Nova York, e a maioria dos seus personagens são americanos, embora tenham japoneses, chineses, etc., eu vou comentar aqui sobre questões culturais norte-americanas nos anos 80 e 90 e que tiveram um impacto considerável, inclusive no Brasil. São coisas que deram a cara dos anos 80 e inclusive ali um pouquinho dos anos 90. Primeiro tópico, o Uber macho. Quem assistiu uma porrada de filmes dos anos 80, ainda tem muito tiozão nostálgico por aí, vocês estão lembrados daquela porrada de filme exaltando testosterona, né? Era filme do Schwarzenegger, era filme do Stallone, do Bruce Willis, do Chuck Norris, de todos esses velhos que agora estão aí nos mercenários aí. Esse gênero do Uber macho que dominou o cinema nos anos 80 e que tem muita gente que ainda fantasia com isso, ele tem uma série de estereótipos e uma série de incoerências. O gênero do Uber macho de certa maneira começou ainda nos anos 70, dá pra dizer que o começo foi ali com Dirty Harry, com Clint Eastwood, que é uma trama policial, assim como o Banana Fish, mas as recorrências que a gente vai identificar são mesmo essas dos anos 80 e 90, entre elas o herói machão, amarrado, torturado, mas sempre numa posição em que ele fica de pé, de maneira a poder confrontar o vilão, e ele sempre dá um jeito de escapar de um jeito bastante habilidoso. Esse Uber macho, além de ser muito musculoso, que não é o caso aqui do Ash, que ele é mais mirradinho, mas ele é profundamente bem armado. E olha só aqui esse momento Rambo do Ash. A grande diferença, porém, do Banana Fish para esse cinema dos anos 80 de Uber machos é que aqui o Ash é bissexual e não tem menor problema em ter relações com outros homens, uma coisa que era impensada nesse cinema de machão dos anos 80, né? Inclusive aqui tem outra diferença, e aí nesse ponto que a gente começa a ver essa distância Japão e Estados Unidos, é que o Ash se alimenta bem. Se vocês forem lembrar, esses Uber machos dos cinemas dos anos 80, eles comem muito mal. E é muito engraçado, né? Se você for lembrar desses filmes dos anos 80, esses filmes americanos, né? Os caras comem pizza, né? Pra tu ser machão, tu tem que comer lixo. E os caras estão sempre em forma, de barriga tanquinho. É por isso que os tiozão da vida real são sempre uns caras mega pançudos, uns tio gordo e tal. Da mesma maneira como esses caras Uber machos, às vezes são exaltados como caras broncos, ou seja, que eles não conseguem entender coisas muito complicadas, não gostam de muita frescura. Era uma maneira de estabelecer distância, por exemplo, com o 007, que era um cara mega macho, mas gostava de coisas sofisticadas. O 007 demonstrava intelectualidade, o 007 demonstrava requinte. Nesse ponto, o Ash lembra mais o 007 do que os Uber machos dos anos 80, mas ele tá ali, né, misturando todos esses tropos. Segundo tópico, drogas, ou melhor dizendo, super drogas. Em Banana Fish a gente acompanha a história de uma super droga desenvolvida ali na Guerra do Vietnã e que tem o poder de manipular as pessoas, controlar suas mentes e tal. A guerra às drogas começou nos Estados Unidos ainda no governo do presidente Nixon nos anos 70, mas foi nos anos 80 com o presidente Reagan que esse negócio explodiu. E tem uma porrada de filme nos anos 80, o imaginário do cinema americano nos anos 80 é composto de vilões que são narcotraficantes. Você quer fazer um cara malvado nos anos 80? Você faz ele traficante de droga. Daí a melhor maneira de compor o Gene Golzini, o grande antagonista da série, é fazê-lo não só um abusador de crianças, mas obviamente um monstruoso traficante. E quem viveu aquela época vai lembrar, nesse ponto eu tô aqui entregando a minha idade,
é que havia todo um imaginário de que haveria uma droga pior. Ah, surgiu a droga X, depois vai vir a Y. Nossa, surgiu a Y, depois vai vir a Z. Sempre havia um temor de uma droga pior chegando no mercado. De certa maneira, o Banana Fish se alimenta muito desse temor, desse imaginário de que vai chegar uma super droga capaz de fazer coisas além da imaginação, de ter poderes quase que mágicos. Isso justificava a guerra às drogas, sacou? Porque se você não parasse isso agora, ia chegar uma hora que ia chegar uma super droga e ninguém mais ia conseguir ter controle sobre isso. Por isso que esse discurso muito de guerra contra as drogas, e que ainda tem gente que na mídia insiste nisso, tu vê que tem um componente geracional, porque era uma coisa que se repetia muito naquela época. E como o tempo é a mãe de todas as ironias, o que de fato aconteceu olhando daqui para trás é que não surgiu uma droga capaz de produzir agentes secretos e seres muito inteligentes ou super fortes, e sim o crack que zumbifica as pessoas, e que a gente percebeu que uma guerra contra ele nunca deu certo. Então, dos anos 2000 para cá, arrefeceu a noção de guerra às drogas e começou a ser pensada a droga como um problema de fato de saúde pública. Terceiro tópico, homossexualidade, ou melhor, uma visão um tanto esquisita de homossexualidade. Vamos lá, uma história bastante sucinta e grosseira de como se encarava a homossexualidade aqui no Ocidente do século XIX para cá. Cabe lembrar que existiam clínicas psiquiátricas que tratavam homossexuais com lobotomização, só para vocês terem uma noção, coisa horrorosa. Isso chegou a acontecer até os anos 70, tá, gente? Até essa época chegou a acontecer esse tipo de coisa. Foi a partir dos anos 70 que passou a ter uma pequena mudança na visão sobre o que é homossexualidade. Só que essa visão teve que operar algumas estratégias discursivas, e os anos 80 foi muito decisivo nisso. E foi decisivo por causa de uma coisa paralela, que foi a epidemia de AIDS. Há historiadores que concordam que a AIDS teve um efeito ambíguo. Se por um lado ela estigmatizou muito os homossexuais, por outro lado, ela forçou que muitos começassem a sair do armário, muitas celebridades, muitas pessoas famosas começassem a ter que falar abertamente sobre a homossexualidade. E essa empatia produziu uma espécie de um subdiscurso daquele que era da homossexualidade patológica. Ela era ainda muito vista como doença, mas não mais por critérios de ordem genética ou coisa que fosse, e sim por algo mais associado com traumas. Ou seja, isso teve um efeito, na verdade, de ordem bastante direta, de pensar muito o homossexual como uma espécie de vítima da sociedade. Basicamente, se começou a construir um discurso do homossexual como um coitadinho. Perceba muito aí o efeito AIDS nesse negócio. O coitadinho tá com AIDS, coitadinho é gay, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Mas qual é o equívoco desse negócio? É de ter todo um discernimento de que a pessoa sofreu um abuso sexual na infância, de que ela foi vítima de estupro e tal, e por isso ela virou gay. E nesse sentido, o Banana Fish em alguma dose reproduz isso. Nós ficamos sabendo que o Ash, quando tinha 7 anos, foi estuprado. E o estuprador não só não foi punido, como ainda tentou estuprá-lo outras vezes, até que com 8 anos de idade ele acabou matando o estuprador. Eu não terminei o mangá ainda, faltam poucos volumes para mim, esse mês agora está saindo o 10º volume, só que até onde eu fui, eu não vi em momento nenhum o Ash dizendo assim, olha, eu gosto também de homens porque eu fui estuprado. Mas se você segue a narrativa e lembra como é que as coisas eram na época, tu junta Lé com Cré. Só pra vocês terem uma ideia como esse imaginário é muito forte, tem um filme bastante famoso de 96 chamado Sleepers, com Brad Pitt, Jason Patrick, que também é um filme sobre crianças abusadas sexualmente. E eu sempre achei muito emblemático nesse filme que quando você tem ali um flash forward, ou seja, a gente sai das crianças sendo abusadas e a gente vai pro futuro, a primeira cena que a gente vê de duas dessas crianças que agora são adultos é que elas estão num bar gay. O filme não mostra que todos os adultos se tornaram gays, mas é muito curioso esse tipo de associação e reproduz muito o que as pessoas na época imaginavam. Banana Fish, então, não deixa de ser um quadrinho da sua época, não tem como fugir disso. Bom, lembra que eu falei que iam ser 3 tópicos e meio? O meio é porque ainda me falta pesquisa, então eu vou pedir ajuda de vocês. Mas uma coisa que é bastante recorrente no Banana Fish, e eu percebo muito em japoneses desenhando cidades americanas nos anos 80, é de construí-las como grandes blocos de concreto e de fazer as luzes da cidade como algo simplesmente constituído de grandes linhas horizontais de luz ou pequenos pontilhados, e sempre essas luzes emanando do chão, sempre muito fortes do chão, que acabam se projetando para o céu. Isso é algo que é presente em games, isso é algo que é presente também nos mangás, mas como eu disse, eu não fiz uma vasta pesquisa sobre isso, posso estar falando uma baita uma bobagem, mas na minha lembrança é cidade americana nos anos 80, desenhada por japonês, tem essa cara. Bem, gente, o que mais que eu deixei de fora? Fica aqui a minha recomendação para que vocês leem Banana Fish, é um baita do mangá. E como sempre eu peço que você curta o vídeo se curtiu, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui, compartilhe, isso tudo ajuda demais. Seja um apoiador, esse canal só sobrevive graças aos seus apoiadores, eu vou deixar o link da campanha na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem umas recompensas bem legais, hein? E segue a gente no Instagram, @canessarjeta. Valeu, galera!